and welcome to English with Teacher Carol. Eu sou a Carol, eu comecei a viajar aos 14 anos como modelo. Fui para a China 2 vezes e depois vim para Taiwan, onde eu moro desde 2018. Eu já tinha feito 2 ou 3 cursos, aqueles cursos tradicionais do Brasil em escolas de inglês, mas quando eu fui a primeira vez para a China, eu não tinha noção alguma de como falar. Eu entendia basicamente 60 a 70% do que as pessoas comunicavam, né, do que as pessoas falavam para mim, mas eu simplesmente não conseguia formar muitas frases. Tinha uma dificuldade extrema de falar. E hoje eu entendo que foi porque muitas vezes os cursos básicos que são ensinados, eles não são o suficiente para o dia a dia quando você é forçado, literalmente, a falar a língua inglesa. Então eu tive que nesses 3 meses, minha primeira viagem durou 3 meses, literalmente me virar, porque eu não tinha ninguém que falasse português. Tive que me virar, aprender e conseguir pelo menos me comunicar com o básico. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu tive que aprender da forma mais natural possível, que foi no dia a dia, falando com pessoas de diversos países diferentes, com sotaques diferentes. E claro, eu também me rendi a estudar durante esses 3 meses para conseguir melhorar o meu inglês. Na minha segunda viagem, eu já cheguei com uma base muito melhor, já conseguia me comunicar facilmente, não conseguia entender 100% do que as pessoas falavam comigo, principalmente se eram pessoas nativas, mas conseguia me comunicar super bem. E então eu continuei me dedicando, né, tentando aumentar o meu vocabulário, tentando aprender se eu estava falando realmente correto. Mas eu confesso que o meu inglês subiu de nível mesmo quando eu vim para Taiwan e quando eu tive mais contato com pessoas que tinham um inglês muito bom, fluente, e decidi realmente que aquilo ali teria que ser o meu foco, para eu sim ter também este inglês que eu via das pessoas ao meu redor. Eu sempre tive muita facilidade em assistir muitas séries e eu escutei sempre muitas músicas em inglês. Então eu sempre dou essas dicas para os meus alunos. Assistam coisas, nem que seja no início, com o áudio em inglês, mas com a legenda em português, e aos pouquinhos vai deixando de ter o português ali, pode pôr a legenda em inglês, mas isso ajuda muito. Música também ajuda muito você prestar atenção no que a letra está dizendo. Isso com certeza foi responsável por 50% ou até mais da minha evolução. Me dediquei também a aprender exatamente a gramática, aprender mais regras da língua inglesa. Me dediquei a falar mais em inglês com outras pessoas, usar mais do meu vocabulário. Eu sempre pedi para as pessoas que falassem comigo que me corrigissem se visse que eu estava falando alguma coisa errada. Nunca tive esse problema de errar. Sempre meti a cara mesmo e fui resolvendo, fui aprendendo, porque é assim. Inclusive tem até uma história legal. Legal não, mas engraçada da minha primeira viagem. Eu falei alguma coisa, não lembro exatamente, e eu vi as pessoas falando quando queriam falar que estavam brincando, né? E aí eu falei, I'm just killing, né? E aí ela olhou assim, you're just killing? E eu não tinha entendido o que eu estava falando, porque eu não sabia o que era. Eu achei que eu estava falando I'm just kidding, que são palavras muito parecidas, mas completamente diferentes, né? Kidding, brincando, e killing, matando. Então eu nunca mais foi motivo de risadas e tudo mais, e até hoje eu não tenho problema algum, né, com essa questão assim de erros. Então hoje eu sou fluente da língua inglesa, eu sou professora de inglês desde 2019, eu comecei dando aulas para as crianças de mais ou menos 7 a 9 anos, hoje eu já tenho uma experiência de ter dado aulas para crianças desde 5 anos até 12, 13, que são que a faixa etária que eu hoje me encontro dando aula, já são maiorzinhos, que são ali entre 10 e 13 anos. Também dou aula para adultos. Inclusive, os meus alunos aqui, as crianças, elas são de escolas, né? Eles vão para escolas de segunda a sexta, ou no mínimo 2 vezes na semana. Quando são mais avançados,
vão 2 ou 3 vezes na semana, por ali mais ou menos 2 horas e 15 minutos cada aula. E eles são forçados, eles simplesmente não podem falar a língua deles, que no caso é o mandarim. Eles são forçados a falar em inglês desde que eles têm 5 anos, o tempo todo durante as aulas. E isso eu vejo que ajuda muito no aprendizado deles. E o que eu queria passar para vocês, nós que já somos adultos e que a gente não tem normalmente essa disponibilidade de dedicar tantas horas da nossa semana para aprender inglês, use o seu tempo extra também para aprender. Como eu falei, é muito importante que você escute e que você assista coisas em inglês, que você acostume o seu ouvido com aquele vocabulário, com aquelas palavras. Porque o seu ouvido, você pode até não estar prestando muita atenção, mas a sua mente já vai automaticamente gravando muitas coisas. E aos pouquinhos você vai ver que você vai usando aquilo ali no seu dia a dia, no seu vocabulário. Outra coisa que é muito importante, não tenha medo de errar. Nós não somos nativos, então eu entendo o medo de você ter esses erros, principalmente quando você está falando com alguém nativo, mas não tenha medo, eu nunca tive medo, foi isso que me ajudou também a aprender. Muitas pessoas travam na hora de falar justamente por isso. Então vá se livrando disso, vá criando coragem de conseguir se comunicar. Isso vai com certeza te ajudar muito. Então é isso, gente. Só quis me apresentar aqui um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre a minha história, como eu aprendi inglês, como eu comecei a dar aula de inglês. E espero que você continue aqui no canal, que vai ter muitas dicas, vai ter muitas aulas. E se você tiver alguma aula, algum tópico específico que você quer que eu faça um vídeo aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e dar o like neste vídeo. E se você quer investir no seu aprendizado, se você quer aumentar a sua fluência no inglês, eu estou disponível para aulas online. É só você clicar aqui no link da descrição do vídeo. Até o próximo. See you! Bye!